Boa noite, eu sou Micaele Caetano, eu sou do terceiro período do curso de Direito do Centro Universitário Infaminas. A área do meu trabalho é a área do Direito. O título é Corrupção Policial Brasileira e Suas Relações. Os nomes dos demais autores são Iago Rezende e Marília Eunice Passos e o meu orientador, Anderson Lourenço. Nós somos todos de Muriaé, Minas Gerais. As referências desse artigo são o livro Crimes de Corrupção, de Edmundo Oliveira, de 1994, e o texto Da Contravenção à Cleptocracia, presente no livro Sociologia da Corrupção, livro pertencente a Celso Leite, e autor do texto Getúlio Carvalho. O livro é de 1987. Um dos principais problemas da gerência de qualquer autoridade governamental ou executiva da polícia é a corrupção policial. Então, um dos problemas do Poder Executivo, no caso dessa gerência, é administrar a corrupção policial presente na corporação. Em sociedades democráticas estabelecidas, ou seja, desenvolvidas, é de fácil resolução esse problema, até porque essas sociedades democráticas, elas são transparentes. A democracia está mais consolidada. Nas sociedades emergentes ou em transição, é mais difícil, porque há ainda a ofuscação da corrupção, tanto policial quanto também da corrupção em relação à política, à corrupção social, à corrupção monetária de cargos e afins. A gente pode começar a falar que o termo corrupção, ele tem por definição os atos ilegais ou antiéticos cometidos por indivíduos em posição de autoridade ou credibilidade no serviço público, e também por cidadãos e empresas em associação com agentes públicos. Então, não somente o agente público, mas também pessoas também do âmbito privado. A perseguição às ações antiéticas, elas não podem se limitar a medidas punitivas, penais ou administrativas, dirigidas somente aos indivíduos, aquelas pessoas individualmente. Mas a corrupção interna, ela deve ser tratada, porque ela quase sempre depende de autoridades e cidadãos. Então, não somente aquela pessoa que praticou aquela corrupção, que ela deve ser punida ou de forma penal ou administrativamente, mas tem que ver também as relações, com qual a estrutura através dela que fez com que ela praticasse esse ato de corrupção. Na sociedade brasileira, além do peculato, que está presente no artigo 312 do Código Penal de 1940, que é o crime que consiste na subtração ou desvio por abuso de confiança de dinheiro público ou de coisa móvel apreciável, ou seja, de valor considerável, para proveito próprio ou alheio, por funcionário público que o administra ou guarda, ou seja, tem que ter alguma relação com essa subtração. No caso, isso também é também classificado como abuso de confiança pública. Então, como o peculato, ele é mais baseado, pode-se dizer em resumo, pelo abuso de confiança pública. Também tem a extorsão, presente nos artigos de 158 até o 160 do Código Penal de 1940. A extorsão, todavia, é o ato de obrigar alguém a tomar um determinado comportamento, ou seja, obrigar alguém a fazer alguma coisa por meio de violência ou até mesmo grave ameaça, com a intenção também de obter vantagem econômica sobre isso. A legislação brasileira, ela também difere a corrupção passiva, que está presente no artigo 317 do Código Penal de 1940, que é solicitar ou receber para si ou para outra pessoa, para outrem, direta ou talvez indiretamente, né? Ainda que fora da função ou antes de exercê-la, ou seja, usar aquele cargo, mesmo que você esteja fora da função ou quase chegando ao mesmo, vantagem indevida. Ou seja, você usa aquele cargo, em razão daquele cargo, você usa ele para solicitar ou receber algum valor econômico. Talvez ou alguma vantagem também, alguma promessa de vantagem. Diferentemente, a corrupção ativa, presente no artigo 333 do Código Penal, ela oferece ou oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a práticas, omitir ou retardar ato de ofício. Ou seja, você vai incitar aquele funcionário público, você vai incentivá-lo a fazer aquele determinado ato de corrupção. A legislação brasileira, ela ainda evidencia a concussão, que a diferença da concussão para a corrupção passiva reside no ato de o funcionário exigir a vontade. Então, tem o ato da exigência, né? O Edmundo Oliveira diz que a concussão
é chamada crime bilateral na Itália, porque lá eles têm um entendimento que corrupto e corruptor, ou seja, aquele que influencia, que incentiva, que incita, praticam o mesmo crime. Então, o corrupto e aquele que incentiva são as mesmas coisas. No Brasil, o crime já é considerado autônomo. Na nossa legislação também é tratado também dos três atos: o ato vinculado, o ato discricionário e o ato arbitrário. O ato vinculado, ele é executado em conformidade com as delimitações presentes na lei. Então, aquele ato, de forma administrativa, ele já tem um objeto prévia e objetificadamente tipificado de maneira a permitir mesmo um único comportamento. Então, aquele ato ele está amparado legalmente, ele está tipificado na lei. O ato discricionário, ele é praticado de forma à liberdade de escolha daquele que vai praticar aquele ato. Mas isso não significa que aquele ato ele é ilegal, ele pode ferir a lei, muito pelo contrário. Ele tem que ser realizado de acordo com a lei, tem que ser vinculado de forma legalmente. E o ato discricionário, ele pode ser usado ou não para beneficiar ações corruptas. Então, talvez mesmo sendo de forma legal, talvez pode sim o ato discricionário favorecer alguma ação corrupta. Por isso que a discricionariedade ela é tão analisada hoje em dia, tanto nos atos administrativos, quanto também quando depende também da ação do Poder Executivo. Já o ato arbitrário é uma ação contrária ao excedente da lei, ou seja, é ilegítimo e inválido. Então, o ato arbitrário realmente ele está fora, não está tipificado. Então, infelizmente, felizmente, no caso, felizmente esse ato, ele não está na lei, e no caso ele tem que ser repulsado, ele tem que ser tirado. Esse ato arbitrário ele não é amparado legalmente, então ele não pode ser executado. Getúlio Carvalho, que é um dos doutrinadores, ele confirma que a corrupção ela não é um acontecimento isolado. Na verdade, demitir os agentes não resolve o cerne do problema. O cerne do problema é a corrupção sistêmica, que é a inversão da ética, da organização, e a violação das normas se torna o padrão de conduta. Então, a ética daquela organização, ou seja, da organização polícia, no caso, das polícias, ela acaba sendo invertida em determinados estados, até mesmo municípios, ela acaba sendo invertida. No caso, é a corrupção sistêmica mesmo, ou seja, é o sistema que foi corrompido. E não uma pessoa, duas pessoas. Foi todo um sistema. Mudou-se a conduta, tirou-se o padrão do que deveria ser. A conclusão disso tudo é que deve-se haver um programa para confrontar a corrupção policial sistêmica, fazendo a consciência das limitações práticas inerentes à abordagem moralista e individualista. Ou seja, deve convergir a essência nas estruturas que propiciam a corrupção, aumentando os gastos da ação corrupta com a criação de mecanismos que acrescentem de forma substancial as oportunidades de os agentes da corrupção serem descobertos e punidos. Ou seja, fazer com que a corrupção ela seja feita, tenha gastos, não tenha lucro, fazer com que, como se fosse mesmo uma sabotagem às ações corruptas mesmo. Então, principalmente a intenção mesmo, o principal objetivo seria esse, a conclusão que nós chegamos no nosso trabalho. Eu agradeço a Unifaminas pela oportunidade da apresentação do trabalho e da exposição dos conhecimentos. Muito obrigada e boa noite.